Quem está cansado, diga amém. Eita, o desafio para mim, né? Descanse não. Vamos, nesse momento, agora refletir um pouco na palavra. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, no texto que nós iremos fazer a exposição nessa noite, lá em Romanos, capítulo de número 12, versículos 1 e versículo 2, versículo 1 a 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e versículo 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos lá, né? Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir a graça do Senhor nesse instante, para que Ele possa nos dar compreensão naquilo que nós iremos refletir. Ore comigo, feche seus olhos. Meu Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, o Deus maravilhoso, que sabe das nossas necessidades e que nos deu a Tua palavra, Senhor, para nos nortear, para nos fazer mais semelhantes ao Teu Filho Cristo Jesus. E apresentamos o nosso coração nesse momento, que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós, que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, clareza naquilo que nós iremos ouvir e falar. Eu te peço assim, seja conosco. Reconhecemos, Deus, a nossa limitação e a nossa fraqueza, porque se o Senhor não estiver conosco, Senhor, nós não podemos fazer nada. Pai, assim eu te peço, assim eu sei que o Senhor há de fazer, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. O tema que me foi dado foi fé líquida. Nós já falamos aí no período da tarde sobre essa questão da fé líquida, e eu fiz um subtema que nós iremos tratar agora, nessa noite: mantendo a fé no mundo de transformações. Eu acho que ficou na essência daquilo que nós falamos aqui à tarde, de que precisamos ser sólidos em relação à fé, à verdade, aquilo que Deus Ele nos revela na Sua palavra. Mas é óbvio que estamos cercados de um mundo de transformação, e precisamos saber como nos manter firmes e sólidos nesse mundo cheio de transformação, nesse mundo que lá na universidade, no trabalho, em casa, né, vive com coisas se transformando e mudando. É indiscutível que nós vivemos nesse mundo de mudanças, não tem como fugir disso, mudanças rápidas, que muitas vezes não nos dá tempo nem de nos adaptar. Já comprou aquele celular que você começa a usar um ano, acho que um ano até demais, né? 6 meses, depois de 6 meses ele já está ultrapassado, talvez bem antes disso ele já está ultrapassado, ele já não é mais o top de linha, porque existe um produto melhor e você nem sequer se adaptou a ele. Tem funções que você nem sequer usou. Já aconteceu comigo. Eu vim a descobrir funções de um celular, quando eu vim descobrir ele já estava já existia já 3 gerações, 4 gerações à frente dele. Irmãos, mas será que essas transformações, elas também têm tocado a fé? Será que essas transformações, elas têm se restrito à cultura e à nossa fé, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós falamos e pregamos, será que tem sofrido alguma influência dessa mudança? A expressão que já ouvimos aqui durante toda a tarde e um pouco mais agora à noite, é a expressão líquido, e eu conversava com alguns jovens agora à tarde, alguns estavam ainda meio confusos, sem saber bem o que é que significa essa liquidez, né? Líquido é um termo, né, que faz menção àquilo que muda, aquilo que não é constante, aquilo que vai se adaptando. Assim é a cultura, assim é o mundo à nossa volta. Hoje é bonito de um jeito, amanhã é bonito de outro jeito. Hoje se valoriza algo, amanhã muda-se aquilo que é valorizado hoje. E essas mudanças, elas fazem parte do quê? Dessa liquidez, dessa liquidade, se assim podemos chamar, da cultura. Será que a fé também é assim, líquida? Será que o que você acredita hoje vai mudar amanhã? Será que aquilo que os nossos antepassados acreditavam, pregavam e falavam mudou em algum tempo na história?
É sobre isso que nós iremos refletir um pouco mais, porque acreditamos que a fé, aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, permanece, é permanente, é eterno, durará eternamente. E aí, o apóstolo Paulo, aqui nesse texto que nós lemos, né, ele escreveu aos Romanos. Ele escreveu a um grupo que precisava entender que a fé não é mudada pela cultura, ou seja, você está lá no mundo, você está convivendo com instituições, com mudanças e valores do mundo, mas você não é desse mundo. A gente poderia até dizer que somos extraterrestres, ou seja, nós não estamos aqui na Terra, mas o nosso lugar final não é aqui nesse mundo, a nossa existência final não está aqui nessa terra. Irmãos, os filhos de Deus, eles foram chamados para mudar a cultura por meio da fé que eles possuíam em Deus. E quando nós olhamos nas Escrituras, é isso que nós vemos. Deus chama um povo, dá a esse povo a sua lei, a sua vontade, e esse povo precisa permanecer firme à vontade de Deus, em meio a culturas diferentes, a culturas pagãs que não conhecem a Deus. Veja o que diz lá em Levíticos capítulo 18, versículo 3, e observe o que Deus nos mostra. Deus diz aqui, por meio de Moisés, ao povo o seguinte: não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. O que é que Deus está dizendo aqui através de Moisés? Deus está dizendo ao povo o seguinte: vocês vão para estar no meio de um povo que não tem os mesmos princípios que vocês, que não compartilha dos mesmos valores que vocês compartilham, mas o que é que vocês precisam fazer? Vocês precisam se manter fiéis a mim. Fiéis a mim em que sentido? No preceito, na guarda dos estatutos, na guarda dos meus mandamentos. Mas aí poderíamos dizer: pastor, mas isso é coisa lá do Antigo Testamento. Mas vamos ver como isso se desenvolve um pouco mais. Veja o que diz Reis, 2 Reis, capítulo 17, versículo 15. Israel perdeu o seu valor quando cedeu às pressões do mundo. Ele diz assim, o texto, 2 Reis 17, 15: rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles, e desprezaram as suas advertências, seguiram os ídolos sem valor, e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Ou seja, quando Israel decide seguir outro Deus, decide tomar para si uma cultura diferente, um valor diferente, eles se distanciam da aliança, eles se distanciam da bênção de Deus. E deixa eu dizer uma coisa a vocês: eu e vocês, nós vivemos num mundo que nos tenta a todo momento, nos tenta e nos dá padrões a serem imitados, padrões a serem seguidos, que muitos estão em choque direto com a palavra de Deus. Vocês são jovens, alguns de vocês irão namorar, outros já estão namorando. Pare e pense, qual o padrão que o mundo tem para namoro hoje em dia? O padrão para namoro hoje em dia, né, é o ficar, é estar com o outro sem ter um relacionamento mais profundo, um compromisso, uma aliança mais profunda. É simplesmente se encontrar, para que dois lábios possam se encontrar e ali, naquele momento de excitação, experimentarem um ao outro e depois cada um ir para o seu lado, né? E aí a gente sabe que não só é isso, acontecem coisas mais complicadas, né? E aí, esse é o padrão. Mas vez ou outra nós encontramos essa mentalidade que está aí dentro da cabecinha de vocês, rondando as igrejas, rondando os nossos departamentos, rondando as nossas vidas. O que Deus não queria do seu povo era que o seu povo abandonasse a aliança, os princípios que Ele havia dado através da sua lei e começasse a imitar outro padrão, imitar outra cultura. Irmãos, o próprio Jesus, Ele adverte aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 6, versículo 8, de que os seus discípulos não podem ter uma fé como a fé dos gentios. Quem são os gentios? Os gentios são aqueles que não têm Deus, que vivem como se Deus não existisse, né? Que fazem os seus próprios deuses, seus próprios rituais, e quando Jesus vai ensinar acerca da oração, Ele diz: vocês não devem orar como oram os gentios.
Porque os gentios haviam estipulado naquela época que quanto mais eles orassem a Deus, quanto mais eles repetissem o seu pedido, Deus iria abençoá-los, Deus iria responder às orações dele. Aí Jesus diz aos discípulos: vocês não podem orar assim, vocês não podem orar como os pagãos, vocês precisam orar como eu vos ensino, como Deus nos ensina. E aí o que é que nós vemos aqui, irmãos? Nós vemos que Deus, ele tem sempre um desejo para com o seu povo, para com aqueles que ele chamou, de que o seu povo permaneça firme, como uma rocha, como um sólido naquilo que ele revela. Em meio a transformações, em meio a influências e tentações culturais que nos cercam, o que é que nós precisamos fazer? Nos manter firmes na aliança que Deus fez conosco, na aliança que nós entramos através de Cristo Jesus. No texto que lemos aqui de Romanos, capítulo 12, o versículo 1 e 2, nós podemos aprender que a vida de Cristo em nós é o fundamento de toda transformação que nós precisamos. Deixa eu lhe explicar um pouco mais essa tese que eu gostaria de refletir com você. Primeiro, a vida de Cristo em nós é o fundamento, é aquilo que sustenta a transformação. Porque você poderia dizer o seguinte: eu sou crente, eu sou filho de Jesus, filho de Deus, então minha vida não vai ter mudança alguma. Sua vida inevitavelmente vai passar por mudanças. Agora, as suas mudanças, as minhas mudanças, elas precisam estar sustentadas, fundamentadas na vida de Cristo, que é a nossa fé. É Cristo, como foi lido aqui no texto da reflexão, né? Ele é a rocha, as palavras dele é a rocha onde a nossa vida é edificada. E vem os ventos, sopram os ventos, batem os rios e ela continua firme. Mas é tolice, né, construir uma vida na areia, construir uma vida nos seus próprios princípios, naquilo que você julga que é bom para você. Irmãos, a vida de Cristo é o nosso fundamento da transformação que nós precisamos, esse anseio dentro do nosso coração, que muitas vezes nos leva a ficar inquietos diante daquilo que é tão repetitivo, daquilo que tradicionalmente nós vemos. Essa inquietação, na verdade, mostra um anseio que temos, que Deus satisfaz em nós, que um dia, quando Ele se manifestar, aí sim encontraremos a plenitude, a satisfação completa, que pela fé o nosso coração já pode descansar. Agostinho, ao refletir sobre Deus, ele diz: em Deus o meu coração encontra descanso, em Deus eu encontro o propósito da minha existência, de cada ato que eu faço, porque o fim de todas as coisas é o próprio Deus. Até lá, enquanto o meu coração não chega a Deus, eu estou inquieto, estou insatisfeito, nada para mim preenche aquilo, o vazio, o vácuo que existe dentro do meu coração. Então vejamos aqui algumas razões para isso, né? Primeiramente, o Evangelho de Cristo, ele fundamenta as nossas transformações. É o Evangelho. Jesus é o Evangelho. Observe que Paulo, ele fundamenta o seu pedido à igreja dizendo o seguinte, né? Portanto, irmãos, versículo 1, 12:1, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, esse capítulo 12 de Romanos é interessante. Paulo, ele não é aquele teólogo abstrato, sabe aquele teólogo que começa a falar umas coisas distantes da realidade, que eu não encontro nexo com a realidade? Paulo não é assim não. Paulo fala de coisas espirituais e mostra sempre as implicações dessas coisas espirituais na nossa vida, de maneira que ele fala do que Cristo fez para nós nas regiões celestiais, e ele mostra quais as implicações que isso tem na minha vida, no meu dia a dia, no meu relacionamento com os meus irmãos. A epístola de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, é Paulo discorrendo sobre o Evangelho, um Evangelho que, segundo ele, recebeu da parte de Deus. É o Evangelho que mostra que Deus, num ato de misericórdia, percebendo a nossa miséria por causa do pecado, Ele se encarna das regiões eternas, aqui nesse mundo, morre para nos dar salvação. Então poderíamos resumir do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos como a misericórdia de Deus descrita. E aí o capítulo 12 é um eixo, porque aí Paulo agora vai mostrar que essa misericórdia, que este Evangelho, que o Evangelho que nós ouvimos e recebemos da parte de Deus, tem implicações na maneira como eu lido com o meu corpo, na maneira como eu lido com os meus irmãos. Então é um Evangelho que não está distante da minha vida, é um Evangelho que diz que Deus me amou,
mas o amor de Deus traz para mim sobre responsabilidades. Abrindo aqui um parênteses, às vezes a gente se encanta demais, né, com os privilégios da vida cristã. Saber que temos um Deus tão grande, que abriu mão da sua glória, entrou nesse mundo e morreu por mim e por você para nos dar salvação, é um grande privilégio. Dizer isso, Senhor, como eu sou abençoado, como eu sou feliz por isso. Só que nós não podemos ver apenas um lado da moeda. Existe o outro lado da moeda da vida cristã. E qual é o outro lado da moeda? Se existe bênção, se Deus me abençoou, existe uma responsabilidade que pesa sobre mim. Ou seja, ouvir o Evangelho, estar na igreja, ouvir essa mensagem nessa noite, vai dar para você aqui a responsabilidade que você precisa ter diante das misericórdias de Deus. Então Paulo escreve ali aos Romanos e diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, e ele vai dizer, peço. Ou seja, ele vai pedir algo àquela igreja, mas ele pede baseado e fundamentado em quê? Nas suas tradições, né? Na sua vontade. Não, ele pede fundamentado no Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que sua vida não está experimentando maiores mudanças? Ou mudanças que durem? Porque as mudanças que talvez você esteja experimentando não estão fundamentadas, alicerçadas no amor a Cristo, no amor ao Evangelho. Quando nós somos mudados pelo amor que temos ao Evangelho, as mudanças duram. É por isso que ainda estamos firmes na igreja, no caminho do Senhor. Sabe por quê? Porque um dia o amor de Deus nos impactou, o Evangelho nos impactou, e essa mudança me fez firme na caminhada. Há 22 anos atrás, quando o Evangelho brilhou para mim através de um exemplo que eu guardo comigo, quando uma missionária pregava em um retiro lá na cidade de Macaparana, e a missionária dizia que Deus, né, quando nos salvou, era semelhante a alguém que tira uma peça do lixo e faz dela uma nova peça, para que Ele possa usar para a glória do Seu nome. Aquilo ali mexeu comigo, me inquietou, porque eu disse, como é que pode um Deus fazer isso por mim, alguém fazer isso por mim? Como é que alguém pode ligar para a minha vida dessa forma? Aquela mensagem me fez ver o amor de Deus, de maneira que foi uma transformação que se tornou permanente na minha vida. Que misericórdias são essas que Paulo fala aqui, irmãos? É a misericórdia do Evangelho. As mudanças que precisamos experimentar aqui têm que ser motivadas por esse Evangelho, tem que ser motivadas pela misericórdia de Deus. Você que é líder, mostre o amor de Deus. Você que é pai, mãe, mostre o amor de Deus em Cristo Jesus. Fundamente a sua repreensão, fundamente o seu consolo no amor de Deus, de Cristo Jesus. A transformação que devemos experimentar nesse mundo só será legítima se estiver fundamentada no Evangelho, na misericórdia de Deus. Em outras palavras, como vivemos num mundo líquido de transformações culturais, nós precisamos olhar profundamente e perguntar: será que essa mudança ela vai ao encontro dos princípios e dos fundamentos da fé? Ou será que essa mudança ela é amparada pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Só o Evangelho nos revela a vida eterna, a verdadeira vida. O Evangelho constrange o coração e faz da transformação uma bênção sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles com quem nós convivemos. E essa fase de vocês é muito interessante. Eu já fui adolescente como vocês. Eu lembro que na época que eu era adolescente em Macaparana, tinha a Jocum, né? Que é uma instituição missionária, tinha umas camisas que eram, vamos dizer, tinha bem assim, o salário do pecado é a morte. Tinha uma caveirona bem grande. Aí o que é que eu fazia? Eu tocava guitarra na igreja, ia para a igreja com que camisa no domingo? Chamar atenção para mim, olha, eu existo, viu? E aí eu usava aquela camisa, muita gente ficava, meu Deus, né? Só que era assim, o salário do pecado, aí tinha uma caveira, aí atrás tinha, né, a morte, aí atrás tinha, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Era uma estratégia de evangelismo. E a gente fica em busca então da nossa identidade, a gente vai fazendo coisas, a gente gosta de chamar a atenção, aquela calça rasgada, aquela maquiagem forte, né? Aquele perfil no Instagram que todo mundo olha assim, rapaz, você lá é muito diferente. Você está dizendo, eu sou um indivíduo no meio de tantos outros. Você está numa constante transformação. Agora, pare e pense um pouco. Essa sua transformação tem sido fundamentada no Evangelho, no amor de Cristo.
Será que é o motivo da tua transformação? É o que você entendeu quando o Evangelho foi pregado a você? A vida de Cristo em nós é o fundamento de toda transformação que nós necessitamos, que nós precisamos. Amém? Outra razão para crermos assim é que o Evangelho de Cristo glorifica a Deus nas transformações. O Evangelho é o fundamento, mas uma vez que nós construímos nesse fundamento, Deus é honrado, Deus é glorificado a partir daquilo que fazemos, a partir dessa mudança, dessa transformação. Paulo, ele revela o seu desejo na vida dos cristãos em Roma. Veja o versículo 1, ele continua dizendo assim, né? Rogo-vos, pois, ou melhor, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço, outra versão diz, rogo, né? Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Qual é o pedido agora que Paulo tem? Paulo lança as bases e agora vai dizer o que é que ele quer da igreja. Ele começa mostrando, expondo a misericórdia de Deus, e agora ele vai chamar o que? A mudança. Ou seja, eu prego o Evangelho, você está compreendendo o amor de Deus por você, agora você precisa mudar. Agora sim você está preparado para experimentar uma mudança verdadeira. E Paulo aqui está preocupado com o quê? Com o corpo. Provavelmente alguns cristãos, sob a influência grega, estavam entendendo de forma equivocada a relação que nós cristãos devemos ter com o corpo. Havia um slogan dos gregos que dizia o seguinte, que o corpo é uma tumba. Platão, ele afirma em uma de suas obras, dizendo que o corpo, né, essa parte material, ela é ruim, ela é como uma sepultura, onde o que é bom está dentro dela, e que clama por uma libertação para que possa se encontrar com Deus, que não é o nosso Deus, mas com a existência, a razão da existência. E aí Platão diz então que o corpo é ruim. Se o corpo é ruim, Deus, né, alguns cristãos estavam provavelmente entendendo de forma equivocada, Deus não pode se agradar do meu corpo, porque o corpo é ruim. Só que tem um detalhe, na teologia cristã, é Deus quem cria o corpo. E Gênesis capítulo 1, versículo 31 diz o quê? Que tudo era bom, tudo que Deus criou, inclusive o corpo. Então, na mentalidade, na teologia cristã, o corpo não é ruim, o corpo é bom, e o corpo serve para a glória de Deus. É por isso que Paulo diz, peço que vocês façam o quê? Ofereçam o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, esse é o culto que Deus quer de vocês. Ou seja, Deus quer que vocês se preocupem com o corpo de vocês também, que vocês santifiquem o corpo de vocês, porque foi Ele quem criou o corpo de vocês. Ele foi quem colocou essas sensibilidades que você tem em qualquer parte do seu corpo, foi Ele quem criou, e Ele criou com muita sabedoria para que o nome dEle seja glorificado. Então Paulo apresenta o fundamento da mudança, e ele diz qual é a mudança que ele espera da igreja, que Deus quer de você nessa noite. Que você cuide do seu corpo de forma correta, que você não deixe que toquem no seu corpo como pessoas têm tocado, que você use o seu corpo para a glória de Deus e não para a lascívia alheia. Essa semana falava com uma pessoa, e a pessoa, pastor, traduza para mim, o que é essa lascívia? Que é o nome de uma menina, é lascívia? Não, não é o nome de uma menina. Lascívia é a sensualização do corpo, é fazer com que o seu corpo se vista, seja cuidado para despertar no outro o desejo por você. Ou seja, é pecado, é usar o corpo como um instrumento para o mal e não para a glória de Deus. Então Paulo diz, olha, com base no Evangelho, o amor de Cristo por vocês, mudem a maneira como vocês veem o corpo de vocês. Faça com que o corpo de vocês seja agradável a Deus. Na fé cristã, o corpo também agrada a Deus, né? Isso é maravilhoso. Nosso Deus não é um Deus que está preocupado apenas com o nosso espírito, não é o Deus que está preocupado com a nossa alma apenas, é o Deus que se preocupa com o nosso corpo. E aí o que é interessante é porque essa mudança começa lá dentro, no espírito, e afeta o nosso corpo, a maneira como a gente lida, né? Às vezes os religiosos não entendem isso, sabe por quê? Porque os religiosos, a mudança deles é de fora para dentro.
Mas a mudança que Deus opera na nossa vida é de dentro para fora. É do coração, é no coração, na fonte que Deus opera, muda, e aí o nosso corpo é transformado a partir daquilo que Ele opera dentro dos nossos corações. Mas tem gente que insiste, né? Mas eu vou agora me vestir como crente, agora eu não uso aquilo, eu não faço isso, e começa então a achar que isso vai fazer alguma coisa no seu coração, e não faz. Quem faz é Deus, no interior de cada um de nós. O Evangelho de Cristo nos leva a fazer tudo para a glória de Deus, como disse Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, a gente sabe até de cor: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Comem, bebem, se vestem, se exercitam, ou seja, essas coisas do corpo precisam ser feitas para a glória de Deus. E Paulo diz aqui, para que Deus se agrade. Para que Deus se agrade. Deixa eu fazer uma pergunta a você: Deus tem se agradado do seu corpo, da maneira como você tem lidado com o seu corpo? As transformações que o teu corpo tem sofrido, são transformações em que Deus é glorificado, ou são transformações culturais, que muitas vezes têm prejudicado os teus relacionamentos, que têm prejudicado a relação com os teus pais, com os teus amigos? Pare e pense um pouco nessa noite. O nosso corpo é para a glória de Deus. Você crê, diga amém. Se é para a glória de Deus, a transformação que o nosso corpo precisa sofrer, precisa honrar a Deus. Precisa honrar a Deus. Sabe quando é que a gente honra a Deus? Quando em nossas transformações, Deus é apontado como Deus e o Senhor de tudo que nós somos e fazemos e temos. Ele estará sempre no lugar mais alto, como o Senhor, dizendo: o que é que eu visto? Como é que eu devo lidar com o meu corpo, para o benefício do meu irmão, e não para conduzi-lo ao pecado? Deus é honrado. Quando Deus é Senhor da nossa vida, Ele é honrado, Ele é glorificado. A vida de Cristo em nós é o fundamento de toda a transformação que nós precisamos. Era assim que Paulo entendia. Paulo entendia esse era o fundamento, e a mudança precisava vir, uma mudança que afetaria o corpo da igreja. Por fim, há ainda alguma outra razão para crermos assim? Para crermos que a vida de Cristo é o fundamento, é quem sustenta a transformação que nós precisamos nessa nossa existência, nessa nossa época? Há sim uma última razão que eu gostaria que você atentasse comigo. O Evangelho de Cristo, ele conjuga Espírito e palavra em nossas transformações. Ou seja, ele junta as duas coisas: o Espírito, Deus, o pneuma, que habita em nós, que está aqui conosco, e ele junta a palavra, a Bíblia, a revelação, e então nessa conjugação é que nós experimentamos a transformação de Deus na nossa vida. Perceba comigo, veja aí na sua Bíblia, no versículo 2, vou esperar você abrir, né? No versículo 2, Paulo vai se deter na transformação causada por esse Evangelho. Veja só, né? Paulo fundamenta a coisa, Paulo diz, né, o que é que se deve fazer, e agora ele vai falar um pouco mais sobre a natureza dessa transformação. Passe em revista a sua vida, seu coração, e perceba se realmente essa transformação tem chegado à sua vida. Ele diz assim, versículo 2: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus, ou seja, que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos observar algumas coisas. Primeiramente, ele diz: não vivam conforme os padrões do mundo. Ou seja, o mundo tem uma forminha, né? O mundo tem um padrão. Na sua liquidez, o mundo culturalmente nos dá padrão de tudo, de comida, de bebida, de onde vamos, do que temos que fazer no domingo à noite, no domingo pela manhã, né? Do livro que ler melhor, qual a profissão melhor a ser seguida, qual é o fim da vida, né? Existem vários caminhos aí dizendo, né, qual é o fim da vida. Alguns acreditam que a vida não faz sentido, outros acreditam que a vida retorna à existência, e assim vai.
O mundo tem os seus padrões, mas Paulo está dizendo aqui: não vivam conforme os padrões deste mundo. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: não tomem a forma. É como aquele bolinho que você faz em casa. Se você faz com uma forminha em formato de coração, o que é que vai acontecer? O bolo vai sair em formato de coração. Se é redondinho, né, vai sair redondinho. Então, você é a massa que Deus está trabalhando. E o padrão, a forma que Deus quer colocar você chama-se Jesus, o Evangelho da misericórdia. Você não pode se amoldar aos padrões desse mundo. Ele diz: mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. A mudança que o Evangelho opera, ela é contrária à mentalidade do mundo. O mundo tem seus padrões, de como você deve usar o corpo, seu tempo. Mas o Evangelho não nos deixa tomar a forma desses padrões, se entendemos e se de fato aceitamos o Evangelho. Se o Evangelho chegou ao nosso coração. A não ser, óbvio, que nós não sejamos convertidos. E é algo que você precisa responder para você, não para o pastor, nem para mim, nem para ninguém, para você. Será que é Deus quem está aí trabalhando nessa forminha, nessa massinha que é você? Será que é Deus quem está dando a forma que Ele quer à sua vida? Paulo diz que a transformação é operada por Deus, ou maneira de pensar. Ele diz: mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Embora Ele não diga aqui, nós sabemos, o modo de Deus operar é por meio do Espírito, que Ele nos dá na nossa regeneração, e esse Espírito, Ele acende uma luz na nossa mente, para que possamos ler a palavra e entender o que a palavra tem a nos dizer. Ah, pastor, eu só tenho a palavra, mas não tenho luz. Ah, pastor, eu tenho um Espírito, mas a palavra, qualquer uma dessas opções aqui que eu lhe dei agora, é problemática. O Espírito precisa andar junto com a palavra. Você precisa ler a palavra orando. Espírito Santo, me ilumina, esclarece o meu entendimento, me faz ver, me faz te amar cada vez mais. Agora, na palavra. O Espírito ilumina a mente para compreender o que Deus deseja na palavra. O Espírito, ele nos capacita para viver a vida de Cristo revelada na palavra. Só assim é que experimentamos a transformação que nos enquadra na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante porque eu escuto pessoas lendo essa passagem e dizem assim: olha, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que Paulo está dizendo o seguinte: essa vontade que é boa, perfeita e agradável, você só vai experimentar, não é quando você sentir prazer pelos seus desejos atendidos, nada disso. É quando você estiver em conformidade com Cristo, com o Evangelho da misericórdia. Quando de fato for Jesus aí, detalhe, é boa, perfeita e agradável, mas tem o seguinte: ela vai lhe trazer muitos problemas também. Porque a vida de Cristo em você, o Evangelho de Cristo em você vai levar você a fazer renúncias dolorosas para a tua carne. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você acha que negar a si mesmo é fácil? Se você acha, diga amém. Não é que hoje você chegar em casa e alguém não fizer errado. Olha só, imagina aquelas coisas que vêm da alma. E a gente, quando nega essas coisas por amor a Cristo Jesus, aí sim estamos na caminhada, no discipulado que Cristo quer para nós. Então, quando dizemos a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, precisamos lembrar de uma coisa: boa, agradável e perfeita não é sinônimo de prazer na minha vida, falta de lutas, mas é sinônimo de semelhança com Cristo. É sinônimo de que Deus está se agradando da minha vida, e isso é bom, agradável e perfeito. A vida de Cristo é edificada em nós por meio do Espírito Santo da palavra. Você tem buscado a mudança por meio do Espírito da palavra? Ou você tem olhado ao seu redor e imitado pessoas, imitado padrões que não vêm da palavra, que não vêm de Deus? Deus, Ele quer que estejamos no centro da sua vontade. Para isso precisamos nos submeter à transformação que muitas vezes Deus não valoriza. E um detalhe: diz a palavra do Senhor: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se você valoriza o mundo, no mundo estará o teu coração. Se você valoriza aquilo que Deus não valoriza, você estará distante, embora esteja até vindo à igreja,
mas estará distante de Deus. O que você tem valorizado? O que você tem amado de verdade? A nossa fé está em Cristo. Por amor a Ele, nós nos envolvemos numa transformação santa, divina. É a mudança que nos dá a vida eterna, que já nos faz experimentar o que seremos eternamente, que já nos faz experimentar aquilo que Deus nos dará quando Ele vier com o Seu Filho nos buscar e transformar então essa existência, esse mundo. E aí, chegando naquele dia, nós diremos: eu não tive frustração nenhuma, porque eu já experimentava a vida eterna que Deus estava transformando e mudando dentro de mim. A nossa fé é permanente no mundo de mudanças. Não esqueça disso. Que esse aniversário carimbe, tatue isso dentro do teu coração, de que a fé que você tem, ela precisa permanecer firme nesse mundo de mudança, nesse lugar de mudanças onde você tem frequentado e participado. Como disse William Buckley, ele disse o seguinte: não devemos ser como o camaleão que assume as cores daquilo que o cerca. Você já viu um camaleão? O cristão não pode ser assim. Eu não posso tomar as cores da cultura sem que antes, no meu coração, eu saiba: será que Cristo faria isso? Será que é isso que Deus revelou para mim? Diante de Cristo, comece hoje mesmo a mostrar a transformação do Evangelho na sua vida. Critique os padrões que você tem assumido. Critique. Questione a si mesmo: será que essa é uma postura cristã? Será que isso que eu estou fazendo realmente está de acordo com a vontade de Deus? Será que eu tenho usado o meu corpo da forma correta? Quando eu estou diante do espelho, pare e pense: será que eu tenho me vestido para a glória de Deus? Ou será que eu tenho me vestido para que os homens e para que as mulheres olhem para mim e me desejem? Como você tem lidado com o seu corpo? Critique esses padrões, repreenda do seu coração essa mentalidade de camaleão, que não só é você que tem, eu também tenho. E se eu não estiver vigilante, eu posso tomar os padrões do mundo e me distanciar de Deus. Deus, Ele deseja nos fazer a sua imagem e semelhança. E fazendo-nos a sua imagem e semelhança, Ele completa então a transformação que a vida de Cristo gera em nós. Vamos orar nesse momento? Vamos pedir a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Curve sua fronte. Você ouviu aqui a palavra do Senhor e certamente ao que você ouviu aqui, o Espírito Santo te fez lembrar de algo na sua vida. Te fez lembrar de uma área que você tem dado umas pisadas fora, pisado na bola feio. Nós vamos orar nesse momento e eu vou pedir a Deus que Deus nos agracie, que Deus enche o nosso coração com a certeza de que Ele já nos perdoou e de que daqui em diante a sua transformação será mais intensa em nossas vidas. Então ore comigo, não me deixe orar sozinho, faça a sua oração. Estarei pedindo a Deus pela sua vida também. Meu Deus, nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor. Meu Deus, Tu estás aqui no nosso meio, a Tua palavra, Deus, é a Tua voz falando ao nosso coração. Meu Deus, nós reconhecemos, Senhor, a nossa fragilidade. Pai, quantas vezes estamos querendo uma mudança verdadeira na nossa vida, mas uma mudança onde o Teu Evangelho não tem vez. Uma mudança, Senhor, onde não buscamos os fundamentos na Tua palavra, naquilo que o Senhor revela. E eu te peço nessa noite, Deus, por essa juventude que aqui está. Meu Deus, Tu é quem podes inclinar o coração a amar a Tua palavra, a amar a Jesus acima de todas as coisas. Eu rogo, Senhor, nessa noite, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós e gera amor nos corações. Meu Deus, que essa palavra caia num terreno fértil, Senhor, num coração receptivo e desejoso de viver para a glória do Teu nome. Pai, que Tua transformação comece a acontecer, a começar pelo corpo, Senhor, a começar pela maneira como nós usamos e enxergamos o corpo que o Senhor nos deu. Eu te peço, seja com a juventude aqui, seja com aqueles, Senhor, que tem dentro do seu coração a fraqueza, Senhor, de sempre pensar em sensualizar e em despertar os desejos alheios, meu Deus. Pai, dá força a esses, para que eles possam, Senhor, repreender e lançar para longe esses desejos, porque de nós mesmos confessamos, Senhor, que não temos força para isso, se não for o Teu Espírito Santo a operar em nós. Meu Deus, tenhas misericórdia, Senhor,
nos leva, Senhor, a uma mudança, que nos faça amar a Tua palavra, Senhor, que nos faça aclamar a Ti, que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, nos ilumine, nos dê entendimento e nos dê amor à Tua palavra. Pai, eu te peço, seja com esses jovens aqui, Deus, nessa noite, seja com eles, faz deles, Senhor, transformadores da sua geração, transformadores, Senhor, daqueles com quem eles convivem. Pai, eu te rogo assim, eu sei que Tu há de nos abençoar, que Tu já tens nos abençoado, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém, amém. Que Deus os abençoe, que Deus continue abençoando o Josias, esse irmão querido que tem lutado com vocês, e para a glória do Senhor, que Deus te fortaleça cada vez mais, Josias, pastor Eudes, pastor Gedaías, pastor Walter e os demais pastores. Eu agradeço a oportunidade, né, e a confiança que me deram, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês.